Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos seguindo aqui na nossa programação. A gente está indo para o nosso quarto painel do dia. Lembrando, eu gosto de sempre ressaltar isso, é importante que a comunicação de vocês aqui com o nosso mediador, palestrantes, a gente utiliza o Zoom Webinar e a gente tem a função QIA, Q&A. Então, a pergunta vocês conseguem fazer por ali. O mediador recebe, tendo tempo, ele consegue colocar aqui para os palestrantes falar e discutir o tema de vocês. Então, vamos aproveitar. E agora, para a gente começar um painel super importante, continuando na Lei Geral de Proteção de Dados, só que agora no viés da saúde e aqui no Brasil, né, saindo da Europa para o Brasil, eu queria convidar aqui para coordenar as atividades da mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos palestrantes. Convido o doutor Davi Uemoto, é graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, certificado pela Healthcare Compliance pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. O profissional já atuou nas áreas de conteúdo, comitês, relações governamentais, na Câmara Americana de Comércio, Anshan Brasil, e também na ABMED, onde exerceu ainda o cargo de gerente de riscos e compliance. Atualmente é o gerente de conteúdo e compliance da Abrade. Davi, mais uma vez quero agradecer você também ter aceito o convite em nome da organização. Muito obrigado a todos e tenham um bom painel. A palavra é toda sua. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Vou ter a missão aqui, difícil e honrosa também, de moderar esse painel com grandes professores, pessoas que eu admiro, e são grandes especialistas em LGPD na área da saúde. Eu vou tentar ler o mini currículo aqui, que não é mini, tá? Acho que a experiência acadêmica de todos e profissional é muito riquíssima. Então, o primeiro convidado aqui, eu gostaria de convidar aqui o Dr. Giovanni Saavedra, ele que é presidente do comitê organizador do Compliance Across Américas, professor da Universidade de Mackenzie, presidente do Instituto ARC, advogado. Ele tem certificações em compliance, proteção de dados e investigações corporativas, e também é doutor em Direito e Filosofia na Alemanha, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e sócio do escritório Saavedra e Gotchevsky Advogados. Seja bem-vindo, doutor. Então, continuando aqui, também queria convidar o Marcos Ottoni, ele que também, como eu, é graduado em Relações Internacionais pela UNB e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Ele é Data Protection Officer pela European Centre on Privacy and Cybersecurity. Ele é curador especial para sentenças estrangeiras do STF, né? Foi curador de 2003 a 2004, e do Superior Tribunal de Justiça de 2005 a 2008. Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, entre os anos de 2007 a 2015, e também é coordenador geral jurídico da Confederação Nacional da Saúde, CN Saúde, e sócio fundador de Caldeira Lobo e Ottoni Advogados Associados, além de ser o nosso representante da área da saúde junto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Seja bem-vindo, Marcos. E, por fim, mas não menos importante, a professora também, Cristiane Bedini, que é mestre em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada também pela mesma universidade,
Além de ser uma especialista em compliance pela Universidade da Pensilvânia, ela é advogada corporativa e consultora em governança e compliance, além de professora em cursos de pós-graduação e MBA. Então, seja bem-vinda, doutora Cristiane. Temos um painel aqui riquíssimo, formado por grandes professores, o que vai facilitar aqui a minha missão e vai, com certeza, aqui abrilhantar esse painel. Eu queria começar com uma pergunta. Acho que é interessante aqui, a gente tem 3 grandes professores e advogados que militam e trabalham aí com grandes associações setoriais. Então, acho que vale a pena começar trazendo um pouquinho da percepção. Qual que é a percepção de vocês com relação à receptividade, né, do setor privado com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu começo aqui pelo doutor Giovanni, e a gente passa para o Marcos e depois a doutora Cristiane. Por favor, Giovanni. Então, Davi, é uma alegria. Faz um tempão que a gente não se vê e não participa de eventos. Brincando, a gente tem tido um ritmo intenso nas últimas semanas aí, para minha alegria, porque Davi é uma pessoa fantástica, né? Temos feito trabalhos muito interessantes na área da saúde. É uma alegria estar com você de novo. Cumprimentar meu amigo Márcio, está conduzindo aí de maneira fantástica, né, os painéis, e coordenando toda a nossa equipe. O evento aí está sendo excelente, só tenho recebido elogios, né? Cumprimentar o meu mais querido amigo Marcos, que já estamos desenvolvendo vários projetos só de conversar em painel, né, Marcos? Já estamos aí, vamos revolucionar a área da saúde juntos. E a Cristiane, querida amiga, colega do Mackenzie, né, que temos desenvolvido um trabalho muito legal lá no MBA em Compliance. Queria te agradecer também por estar aí. Estou ansioso para os nossos debates. Bom, sobre a minha percepção acerca do mercado, eu falo da minha experiência como advogado, prestando consultoria para empresas do segmento, né? A gente atua para várias associações da área de saúde, várias empresas, mas também no nosso grupo de pesquisa, do qual a professora Cristiane também faz parte. A gente tem iniciado, né? A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas a gente está tentando manter as nossas pesquisas, levantamentos do mercado, etc. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco a percepção desses meus 2 lugares de fala e também de quem coordena vários cursos e está interagindo com encarregados de dados também nos cursos. A percepção que eu tenho é que, ao contrário do que eu imaginei, demorou um pouquinho mais para as pessoas entenderem a complexidade da lei. Eu acho que ela foi muito subestimada por um belo período. Acho que isso aconteceu também com a área de compliance. Eu, quando voltei da Alemanha, que eu fiquei lá 5 anos, né, fazendo doutorado, quando eu voltei, iniciei uma consultoria de compliance lá atrás, tive o privilégio de acompanhar um pouco a evolução do compliance no Brasil. Eu noto que temos paralelos bem interessantes entre esse desenvolvimento da LGPD e compliance lá atrás. Também lá atrás, em compliance, demorou um pouco para as pessoas perceberem a complexidade do tema. Eu costumo brincar que há 2 semanas eu tive uma reunião que me chamou muita atenção, porque eu nunca imaginei que eu teria uma reunião com esse teor a essa altura do campeonato, né? Eles começaram a me perguntar um pouco, né, céticos acerca do desenvolvimento da lei, sobre quando a NPD iria entrar em vigor, quando que ela ia começar a funcionar, porque afinal isso tudo acaba em pizza. No Brasil, eu disse, olha, a NPD já está funcionando, né? E eu achei engraçado que teve uma certa relutância, parecia que eu estava inventando história. Eu tive que abrir o site e mostrar que está funcionando mesmo. Então, eu tenho percebido que tem ainda um alto nível de desinformação, está diminuindo bastante, porque no mercado é natural, né? A gente já conheceu com compliance que os próprios players do mercado começam a cobrar uns aos outros que estejam cumprindo a lei. Então, isso começa a mostrar para as empresas que o assunto é sério, que não é só o Giovanni que está falando do evento, o Marcos, o Davi, o Márcio, enfim, a Cristiane, mas que é uma coisa de verdade, real. Então, eu tenho notado que isso tem acontecido. A gente percebe ainda
uma certa desinformação, mas há um progressivo, né, até por essa provocação dos players do mercado, tem havido uma crescente preocupação com o tema. Eu vi lá no início empresas mais organizadas se preocupando com isso, agora, infelizmente, né, eu tenho percebido mais esse ano uma preocupação mais horizontal, digamos assim, no mercado. Acho que também por força da pandemia, essa é a minha percepção, acho que as empresas passaram em vários setores, né? Por exemplo, quem trabalha em cirurgia eletiva sofreu bastante. Claro que outros setores não sofreram tanto, como construção civil, mas na área da saúde a gente nota que as empresas sentiram bastante assim a questão da pandemia. Então acho que isso também contribuiu para demorar um pouco para elas se preocuparem com a LGPD, que eu acho que elas estavam com outras preocupações, assim, não digo mais ou menos graves, mas que estavam mais prementes porque afetavam o caixa da empresa. Mas de uma maneira resumida, e também não querendo fazer um monólogo aqui, para deixar espaço para meus colegas, essa é a minha percepção. Estou aproveitando também meu amigo Giovanni, que já temos participado aí de alguns eventos em conjunto. Queria também parabenizar a professora Cristiane, o professor Márcio Luz e o Davi também, amigo, um grande amigo, colega de Relações Internacionais também, né, e um grande parceiro aí do setor de saúde. Respondendo a essa pergunta, pela Confederação Nacional de Saúde, a gente percebeu que desde a edição da lei havia ainda uma certa esperança dos hospitais, principalmente porque a Confederação representa tanto hospitais privados quanto clínicas, laboratórios de medicina diagnóstica. E eu percebi que havia ainda uma esperança de que essa lei não fosse pegar, ou que a sua vigência fosse ser postergada, né? Quando veio a pandemia, houve até, de fato, um movimento entre as confederações sindicais, patronais, um movimento forte para tentar alterar a legislação, né? No caso, postergar um pouco o início da sua vigência. Nesse sentido, houve até um manifesto conjunto, um caso raro, onde todas as confederações, CNSaúde, CNI, CNT, CNC, todas se reuniram e pleitearam junto ao Congresso essa postergação. Então, diante desse cenário, o que a gente pôde perceber? Os hospitais ficaram aguardando o que iria acontecer. Só que essa postergação não veio, quase, né? Bateu na trave, porque passou na Câmara dos Deputados, mas o Senado não aceitou. E aí começou, então, a jogar o jogo. Só que o jogo começou a ser jogado onde? No meio de uma pandemia. E isso também dificultou muito, né? Os hospitais estavam enfrentando, principalmente os hospitais gerais, estavam enfrentando os efeitos da pandemia, seja com recursos escassos de colaboradores, recursos financeiros sendo alocados para esse combate, mudança de leito de UTI para leito de UTI, o Covid. Então, houve essa maior demora também ao se analisar os efeitos da lei. O que eu percebi também na linha do que o Giovanni levantou, aqueles grandes grupos, as empresas do setor de saúde já mais estruturadas, elas já possuíam também uma área de inovação, uma área de P&D, que já tinha um pouco mais já dessa expertise. Até já estava olhando para o regulamento europeu, então elas já tinham uma preparação maior, e aí, quando veio a vigência, elas simplesmente deu andamento àquele seu projeto, ou às vezes até acelerou um pouco a velocidade, mas ela já tinha esse conhecimento. Por outro lado, e pelo setor ser muito assimétrico, a gente tinha também o quê? Os outros hospitais pequenos e médios do interior do país e de outros estados em que nunca tinham olhado para isso, não sabiam o que era isso, só liam aqueles artigos dizendo, olha, agora veio a LGPD que vai punir todo mundo, que vai multar 50 milhões, 2% de faturamento. E aí, e agora? Como a gente faz? Não tem como, eu estou vendo esse fantasma chegando, mas eu não tenho como me adaptar porque eu estou com os meus esforços canalizados para a pandemia. Isso foi um problema, realmente. Só que o movimento foi sendo capitaneado também, em grande parte, pelos próprios players do setor. As operadoras de plano de saúde começaram, desde o início da vigência, a mandar aditivos contratuais, a já fazer aquele movimento onde os prestadores tinham que se adaptar sem saber o que era isso. Então, a gente lá na Confederação, a gente começou a receber vários pedidos de hospitais do Brasil inteiro, dizendo, olha, o que é isso que está acontecendo? A operadora pode falar isso? O que é controlador, operador, compartilhamento de dados? E ninguém sabia, no caso direito, mas estavam sendo obrigados a
aditivar seus contratos sob pena de descredenciamento. E aí, aliado a isso, então esse movimento já começou a forçar realmente com que as empresas começassem a canalizar esforços no sentido da adequação, e acredito que aliado a isso também vem esse movimento de segurança da informação, onde ataques de ransomware, vários ataques corporativos também têm assustado muito o setor. Aí o empresário, o dono, já começa a ver, opa, aconteceu já com hospitais gerais, já aconteceu com medicina diagnóstica, vários episódios em que houve prejuízo financeiro concreto, que aí começaram a se assustar. Opa, então acho que agora já tá na hora, de fato, há uma observância maior. Então, nessa linha que o Giovanni mencionou, eu também adiro, eu concordo que houve no início uma recalcitrância, um momento meio parado, que só os grandes adentraram, e agora não. As coisas todos já começam a perceber essa importância, o nível de preocupações que a gente recebe, as perguntas que a gente tem recebido são reflexo disso, e que agora a gente já está caminhando para uma mudança dessa postura frente à lei geral. Em linhas gerais, assim, para a gente começar, né, e para também permitir que os colegas, que eu gostaria muito de ouvi-la também, seria essa a minha impressão sobre o início da vigência. Por favor, doutora Cristiane. Obrigada, professor Davi, obrigada por estar aqui, agradeço as gentis considerações a mim sempre, o Márcio, muito querido, sempre conduzindo com muita leveza e com muito profissionalismo todos os trabalhos e tem a minha admiração, assim como o meu querido professor Giovanni, a honra de trabalhar em diversos projetos me deixa sempre muito, muito feliz. Muito obrigada, querido professor Marcos, muito obrigada, e também professor Davi aqui pela condução dos trabalhos, e fico muito feliz aqui para aprender, junto com todos os demais, mais que tudo, e feliz por ter a minha percepção calibrada com a dos professores Giovanni e Marcos. Tratando de um espectro geral da pesquisa, como o professor Giovanni comentou, e também do que eu verifico no mercado, de fato, agora está ocorrendo uma escuta mais ativa, quando em reuniões que a gente, de fato, não esperava fazer a essa altura do campeonato, mas pelo menos estamos fazendo mais, e mais do que fazer as reuniões, ainda que no estágio voltando, explicando muita coisa, explicando o que é LGPD, explicando o papel da NPD, mas percebendo que estamos sendo ouvidos. Então, isso é um avanço muito importante. Então, isso é de modo geral. Na questão de especificação na área da saúde, as pequenas e médias, como o professor Marcos muito bem colocou, agora estão criando esse fôlego, entendendo, buscando, não é algo que demanda de fato uma organização importante, e explicando que o que vai ser feito tem que ser feito de acordo com a atividade, de acordo com a vivência e a experiência de cada empresa dentro do que a lei determina. Então, tende-se a pensar que é tudo muito produto, né? Como os professores colocaram, não precisa de tudo isso. Será que isso é necessário? É necessário, e as explicações têm sido melhor absorvidas, né? E para as empresas de outros setores, até para colocar um outro pingo aqui do mercado geral, o que eu percebo também, especialmente quando é mercado, empresas subsidiárias e o capital investido é europeu, nas reuniões de alinhamento sobre a LGPD, os controladores se mostram muito mais natural, ansiosos por verificar uma evolução, fazer as perguntas, a preocupação com relação às sanções, e do meu lado, a minha percepção é um descalibramento muito claro entre a preocupação do controlador e o pessoal do Brasil pensando, puxa, mas será que precisa de toda essa ansiedade, todo esse movimento, e precisa estar fazendo parte de uma educação em relação a essa norma. Isso é muito importante e, enfim, é o que eu tinha muito minimamente a contribuir. Obrigada. Muito bom, professora. Continuando aqui, acho que visando até a simetria da informação, né? O doutor Marcos comentou aqui da simetria. Eu começaria aqui fazendo um pano de fundo, né? Acho que seria interessante, aqui a gente tem um público diverso, tem mais de 100 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Acho que seria importante começar do começo, né? Então eu pergunto aqui ao doutor Giovanni, o que são dados pessoais, doutor?
Olha, essa é uma pergunta assim, que demonstra mesmo a questão da complexidade da lei. Assim, e uma característica, eu acho, da lei. A gente, à primeira vista, olha a lei e pensa assim que é simples, né? Afinal, a gente está tratando de questões aparentemente de fácil explicação. E o exemplo desse é o conceito de dados pessoais. A gente pode pensar à primeira vista o que são dados pessoais. Simplesmente qualquer informação que me permita identificar uma pessoa física. Tá resolvido o problema. O problema maior é o que isso repercute na prática, né? E a extensão disso. Várias vezes em empresas ou conversando com colegas, eu percebi que automaticamente a pessoa identifica com CPF, RG, nome, endereço, o que não está errado, pode ser considerado dados pessoais, dependendo da maneira como estão colocados, mas mesmo uma coisa simples como RG pode esconder uma complexidade, porque tem o documento RG que tem vários dados pessoais, tem foto, tem nome da mãe, do pai, e tem o número da RG, que é uma coisa de tipo diferente. Então, quando a gente vai fazer mapeamento de dados, eu já notei um pouco essa confusão, né? De grupos de dados e de dados, enfim. Mas, para além dessa explicação simples, o que a gente precisa entender é que, de uma maneira geral, dados pessoais, então, são, portanto, qualquer referência que me permita identificar uma pessoa física, mas em toda a sua amplitude. Por exemplo, vídeos, sons, preferências, até mesmo coisas que são do nosso dia a dia hoje, né? Eu uso sem parar, né? Alguém pode usar algum serviço similar, né? Não precisa ser esse. Mas vai, por exemplo, de São Paulo, que é onde eu moro, até Campinas. Vou pelo menos passar em 3 ou 4, né, cancelas lá para pagar o pedágio, etc. Ali naquele momento, quando passa o sem parar, pode ficar registrado no sistema que o Giovanni da placa tal esteve naquele lugar naquele momento, né? Assim como outras, ou no shopping aqui, entra com esse mecanismo, e outros tantos que a gente usa. O próprio celular que a gente usa para todo lugar que a gente vai com ele está registrando onde a gente está, de uma certa maneira. Vocês podem até pesquisar depois ali. Hoje é obrigado, né? Tanto o celular quanto o sistema operacional, quanto precisa mostrar quando registra esses dados. Então, qualquer informação que permita identificar alguma característica da pessoa física é dado pessoal. Bom, o que a gente tem de distinção na lei é uma diferença, então, entre dado pessoal sensível e dado pessoal lato sensu, digamos assim. Dado pessoal sensível seria aquele que diz respeito a, está previsto lá na lei, algumas preferências políticas, preferências políticas, filosóficas, religiosas, mas também questões, por exemplo, de saúde, de preferências sexuais, não, de características sexuais e assim por diante, né? Então, a gente tem algumas definições que são dados pessoais sensíveis, outras que são dados pessoais gerais. Isso serve depois para definir o grau de exigência no tratamento de dados, tá? Então, de maneira resumida, assim, para o contexto do nosso evento, eu acho que seria isso. Marcos, quer complementar, doutora Cristiane? Eu acho até que é interessante que até essa diferenciação, né, o legislador ele pensou nessa diferenciação que o Giovanni bem apresentou, até olhando para o grau de risco para os direitos fundamentais, né? Então, quando eu crio esse compartilhamento, essa separação entre dado pessoal e dado pessoal sensível, é porque eu entendo que uma violação a dado pessoal sensível, ela tem o condão, o potencial de afetar ainda mais o direito individual, o direito fundamental do indivíduo. Então, aí a lei fez o quê? Olha, para essa categoria de dados eu vou criar restrições mais severas, vou criar bases legais mais restritas, que eu vou impedir, eu vou tentar garantir, quer dizer, até uma proteção um nível maior. E quanto aos dados, assim, de uma forma bem passando também, a gente está vivendo um momento de desenvolvimento tecnológico tão intenso que a gente não pode esquecer também das coletas de dados pelos wearables, né? Eu uso um smartwatch aqui que está me coletando dado aqui a toda hora. Eu tenho dispositivos que eu coloco, aí o Davi vai saber bem, até melhor do que os dispositivos médicos que a gente coloca, que monitoram o nosso dia a dia,
né? Você tem um impacto muito grande. Atualmente, nós produzimos dados pessoais a todo momento. E aí a importância realmente dessa conceituação, dessa caracterização, que não necessariamente os dados pessoais são aqueles que estão identificados, como o Giovanni bem levantou, mas sim também aqueles dados que permitem a identificação, são os identificáveis. E aí é muito importante realmente essa caracterização de uma forma mais clara. Cristiane, quer complementar? Amarrando exatamente o que o professor Giovanni colocou a respeito das dimensões possíveis do que é identificar alguém, essas questões das preferências, e se a gente olha como o mercado está se organizando, se nichando para isso, para avaliar preferências e organizar as atividades com base nessas preferências, e com a questão das imagens e dos sons, com o que o professor Marcos falou, das novas tecnologias. Escalonadamente sendo utilizados, os nossos smartwatches, as fotos que são tiradas em público, aí está aí o uso de reconhecimento facial sendo super discutido, a utilização pelo poder público, os riscos relacionados, e a privacidade tendo absolutamente toda a aderência com o que a gente está discutindo aqui, e sempre a área da saúde sendo determinado como aquele momento, aquele recorte de um risco que demanda mais cuidado, que demanda mais cautela e melhor gestão de risco. Muito bom. Ô, Tony, você comentou sobre a NPD, né? Eu sei, já ouvi você falando sobre isso, da questão da regulação responsiva, da corregulação, enfim, como a NPD vai atuar, ela carece de uma aproximação com o setor privado, como se faz isso, como o setor da saúde, né? Você, enquanto representante da saúde, junto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, como você vai condensar todos esses interesses aí diversos e conseguir representar-nos aí de uma forma bastante expressiva? Davi, essa é uma função muito interessante, né? O papel da NPD nesse contexto todo é fundamental, porque a lei, por ser principiológica, ela carece de maiores detalhamentos, de maiores resoluções. Então, o que vai competir? A autoridade, simplesmente, ela que vai poder trazer as minúcias, os regramentos mais específicos para a aplicação da norma, né? Eu diria que esse é o primeiro papel fundamental para a função da NPD. Num segundo momento, ela também vai ser responsável pelo caráter educativo, né? Ela vai ensinar até a participar da mudança de cultura da sociedade no que diz respeito a essa nova legislação. A partir do momento que você regula, começa a exercer esse papel informativo e educacional, né? Que você vai disseminar as práticas as melhores práticas, elaboração de guias, a autoridade vai participar de eventos para poder fomentar a maior discussão. Você depois participa de uma etapa muito importante, que é a etapa da fiscalização. Feito, então, regulo, eu ensino, eu aí passo a acompanhar e passo a fiscalizar. A partir da fiscalização e do desenvolvimento de novas estratégias de foco no que diz respeito à proteção de dados, eu posso também entrar na outra seara, e aí sim, a última, que diz respeito à aplicação de sanções, a instauração do processo administrativo sancionador, né? E aí ela vai culminar com essa função. Então, a autoridade, ela exerce um papel central nesse contexto, principalmente porque a legislação, como eu falei, ela é principiológica, e ela fomenta um aspecto muito bacana da regulação, né, que é a regulação responsiva. É a regulação que ela permite e ela fomenta, até no seu artigo 50, a questão da autorregulação regulada, né? E aí, o que seria isso? É você já passar, então, mudar aquele perfil de norma regulatória sancionadora, onde você faz comando e controle, para passar para uma norma onde você vai, na verdade, o ente regulado vai definir, juntamente com seus pares, as melhores práticas, as melhores regras, com base nas suas especificidades, e aí vai submeter a autoridade e vai se comprometer a seguir aquelas regras. Eu diria que é uma forma muito mais eficiente, muito mais racional de regulação, e que tende a trazer muitos ganhos, realmente, tanto para a sociedade quanto para a própria NPD. Então, ela tem exercido esse papel importantíssimo. A NPD tem também trabalhado muito com o engajamento
com o setor, entre o setor público e privado, tem feito parcerias com vários órgãos reguladores também, a ANAC, a Anatel, CAD, então ela tem conversado muito para poder aproximar todos os setores, né, porque já que essa lei é uma lei transversal, ela tem que aproximar todos os setores. Por outro lado, e aí também de forma para proporcionar esse papel tão extenso que a NPD tem, a legislação criou o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que aí ele, por ser bastante heterogêneo, ele vem para trazer todos os espectros da sociedade, trazer os pontos de vista, e aí foram criados, então, 23 cargos de conselheiros, com 23 titulares e 23 suplentes, e que vão vir para trazer exatamente esse ponto de vista do mercado, vai ajudar nas audiências públicas, a levar temas importantes que o mercado tem clamado, e vai ajudar realmente nos estudos que a NPD, os seus 5 diretores, vão concretizar em normas, em caminhos de educação, estratégias de educação e também em fiscalização e sanção. Então, eu diria que o arcabouço está sendo bem construído, agora com o Conselho entrando em funcionamento, teremos uma reunião agora dia 8, a primeira reunião prática mesmo, de trabalho, vai ser agora no dia 8, onde vai ser definido também trabalho definir o regimento do Conselho, as estratégias, os focos de ação. Então, eu diria que tá indo muito bem a construção desse arcabouço que a NPD vai comandar aí, aqui no Brasil. Muito bom. Giovanni, quer complementar, dada a sua experiência aí na implementação do Instituto Ética à Saúde, né, um instituto de autorregulação no setor da saúde? Então, eu acho, já falamos em outras circunstâncias, né, Marcos? Eu acho que é uma iniciativa fantástica essa, logo no início, quando a gente tomou conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que estava em discussão, a gente fez reuniões, grupos de trabalhos com as associações da área da saúde, às quais o nosso escritório presta assessoria. A gente lá atrás ouviu muito essas perguntas, né? Como é que a gente faz, etc. Eu sempre disse, desde o início, pessoal, a gente já tem experiência do Ética à Saúde, que a gente demorou 4 anos para congregar todo mundo para conversar, etc., mas no final o resultado foi bom. Então, eu acho que também na parte de proteção de dados, eu sei que é mais difícil, né, congregar todo mundo, precisa muita paciência. Eu lembro do Ética à Saúde lá, a quantidade de situações até bem conflitivas com as quais a gente foi confrontado, né, porque tem os players do mercado da saúde, às vezes tem algumas rusgas, algumas coisas, a gente precisa ir gerenciando tudo, mas o mais importante é olhar para além dos players individuais, ter uma visão institucional, né? Sempre penso assim, quando a gente está numa posição de associação, de confederação, a gente não pode perder de vista essa dimensão institucional, porque no final das contas, uma lei, ela trata de questões gerais, mas a gente já sabe, né, por experiência, seja acadêmica na área do direito, seja na história do direito, seja pela realidade prática, que uma lei nunca vai conseguir levar em conta as especificidades de cada mercado, né? Então, acredito que essa orientação, essa ideia da lei, no sentido de ter um espaço para autorregulação, para conversa com os mercados, é o que há de mais moderno do direito. Eu acho que é assim que a gente tem que seguir. O Estado tem naturalmente uma centralidade, né, enquanto instituição, mas esse contato, essa conversa de construção coletiva das normas, eu acho muito importante. Não para criar benefícios injustos ou sei lá o quê, né? Fica aquela ideia, não, na verdade, quer beneficiar XY. Não é isso, não. A ideia bem pelo contrário, é levar em conta que mesmo se as pessoas quiserem, né, os players do mercado da saúde quiserem e têm boa vontade em cumprir a lei, às vezes vão ter certas dificuldades pela parte operacional de como funciona o mercado, né? E como a gente vai provavelmente abordar mais tarde, a gente sabe quais são. Então, tem algumas dificuldades que a lei traz, alguns desafios, vamos dizer assim, não dificuldades, alguns desafios que a gente pode e só vai conseguir superar se a gente colocar todos os players para pensar numa solução que funcione para todo o mercado. E nesse sentido, acho que
essas iniciativas, assim, que tem setoriais, mas também que estão sendo coordenados agora pela Confederação Nacional de Saúde, também pela NPD, que agora tem um assento de um representante nosso que conhece o mercado. Acho que a gente pode, unindo esses esforços, ter uma visão geral e contribuir para o mercado. Então, o Marcos já sabe que pode contar com a gente, para a gente unir essas iniciativas aí. A gente já está trabalhando nesse sentido. Espero que no final, esse esforço seja recompensado, né? A gente consiga ter uma regulação bem aderente para o mercado da saúde. Muito bom. Ainda nessa construção de um pano de fundo conceitual, eu queria chamar aqui a doutora Cristiane para o debate. Doutora, fala um pouquinho sobre os requisitos da lei para o tratamento de dados pessoais. Eu quero, antes, ter a oportunidade de comentar o que o professor Giovanni indicou também, nessa questão do discurso, né? Da forma de aproximação e da forma de negociação entre os players, né? Numa questão contributiva, colaborativa, sem que isso afete uma série de outras questões, como a área da concorrência, por exemplo, e também esse papel de advocacy da NPD. E a ideia é ver a NPD evoluir, e eu acho que tem vejo isso acontecendo, seguindo o mesmo passo de outras agências como o CAD, por exemplo, que buscam a melhoria, a otimização disso, porque a ideia, e até amarrando com a questão do Davi, dos requisitos para o tratamento dos dados, se o enforcement público, a lei e as sanções que ela aplica fossem a solução das questões, a gente não estaria debatendo uma série de pontos, né? Então, é um dos mecanismos de incentivo. O outro mecanismo é essa questão da autorregulação regulada, que cria na linha do que os professores colocaram, eu gosto de chamar esse ecossistema corporativo mais saudável e que vem, de fato, para trabalhar com essa questão do tratamento dos dados, e eu acredito que isso vai melhorar também um cumprimento, uma melhor conformidade, especialmente no que respeita à segurança da informação, que foi um outro ponto que guardei na mente dos comentários dos professores anteriormente, que isso vai melhorar, vai trazer talvez mais empresas a pensarem na questão do vazamento, de verificarem, se a gente olhar o mapa de vazamentos, a cada dia, né, essas colocações é de fato muito preocupante. Então, trazendo essa possibilidade de acesso também, acredito, para efeito de cumprimento dos requisitos da lei para o tratamento dos dados, o acesso a esses mecanismos de segurança da informação. Eu acho que isso tem que ter mais. E essas conversas todas, né, desses players, quem são os players? Também os desenvolvedores. É, de fato, algo muito colocado e que vem para contribuir. Então, a minha colocação que eu vou colocar para os professores comentarem com muito mais maestria do que eu, evidentemente, mas eu pensei nisso. Acho que o ponto é trazer esses elementos que são aplicados no dia a dia, né? Então, ok, sabemos dos requisitos, há de ser tratado, o tratamento, a forma de tratamento, a estipulação das obrigações, verificar toda a questão dos processos, os relatórios de incidente, com base nas matrizes de risco, mas ótimo, isso precisa ser efetivado. E isso e essa efetivação de forma melhorada vai também ter pontos positivos de algo que a gente percebe ainda está evoluindo, mas vai melhorar na parte da segurança da informação. Professor Davi, se você me permite, eu até aproveitar a deixa muito pertinente da professora Cristiane, ela apresentou, e eu concordo assim, em gênero, número e grau com essa preocupação, né? A preocupação, não basta a gente ter uma lei, a gente ter um regramento, se ela não conseguir ser materializada, concretizada no dia a dia das empresas, por exemplo. Não basta. E aí a gente até fez um movimento, e na linha também do que o professor Giovanni mencionou, no que diz respeito ao Instituto Ética e Saúde que ele tem trabalhado, o que nós na Confederação fizemos? Ano passado, diante dessa confusão toda e dessas assimetrias entre estabelecimentos, essa carência de informação, nós trabalhamos a criação de um código de boas práticas, né, com base no artigo 50 da lei. E esse trabalho até a gente contou com a participação da professora Laura Mendes, do professor Danilo Doneda, eles entraram, a gente criou um grupo de trabalho
com prestadores de serviços de hospitais gerais, medicina diagnóstica, a Confederação e a ANS. A ideia era, vamos lançar os problemas que afligem o setor dos prestadores de serviço e tentar traduzir um pouco a lei para eles. Então, o código baseou-se em alguns protocolos para trabalhar essa questão, aproximar isso do prestador. Então, começamos a falar um pouco de bases legais, falar um pouquinho de pesquisa clínica, um pouquinho de segurança da informação, onde a gente também não poderia ser mais realista do que o rei, ao criar, por exemplo, critérios duros, que a gente sabe que tem hospitais que não teriam nem estrutura, nem condição para isso. E também um tema que é bastante caro para o setor, que é o compartilhamento de dados. Então, esse código, ele visou isso, trabalhar isso, inclusive, ele está à disposição de todo mundo, quem quiser entrar no site da cnsaude.gov.org.br, quer dizer, tem lá, né? E o que ele... A gente aí passa para uma outra etapa. Depois que ele foi lançado, agora a gente precisa o quê? Fazer chegar no prestador. Né? Não basta ter o documento no livro que está ali na estante. Tem que chegar. E aí a dificuldade é como traduzir isso. Como traduzir os termos que estão lá para o dia a dia. E aí o que a gente tem feito também é um processo de criação de um fórum de saúde, onde aí já o professor Giovanni já vai ser também, e as entidades do setor também vão ser chamadas para a gente poder participar e discutir isso, onde já tem operadoras de plano de saúde, entidades de medicina diagnóstica, de setor de saúde em geral, a ANS também, para que todo mundo debata e dê concretude ao documento. Isso acho que é muito importante, eu concordo plenamente com isso. A questão também, um outro elemento, por fim, para falar dessa importância, é a questão da certificação. Aí, no dia 30 agora, a Confederação lançou uma certificação junto com o IBS, que é o Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, para criar uma certificação, criou-se a certificação, onde a gente vai tentar apurar o nível de maturidade dos prestadores em saúde quanto à adesão à LGPD. Para tentar o seguinte, fazer já para contextualizar a empresa, para que ela entenda onde ela se encaixa naquela jornada e ir auxiliando. Então, esse processo de certificação também levou alguns meses, mas graças a Deus foi concluído agora e foi lançado. E acho que é um outro elemento que ajuda a dar essa concretude que a professora bem levantou. E tem esse ponto também, né, professor, da educação continuada. A gente está falando, educação é uma educação continuada. Então, até o professor Giovanni muitas vezes fala assim, eu não sei, às vezes eu fico em dúvida, professor, você fala, quando o pessoal fala em adequação à LGPD, né, a gente tem que talvez modular para colocar um discurso que todo mundo entenda. E também, não sei se a gente consegue dizer que é ponto final. Não dá para falar, tá bom, então tá bom, terminou o projeto, é ponto final, agora eu tô ok. Não tem ponto final, né? É vírgula, são episódios, são temporadas, digamos assim, né? Muito bom, professora. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguma receita de bolo para a gente implementar esse programa de LGPD? Tem alguma política aí que vocês possam falar? O pessoal sempre pede, né? Tem uma política de segurança da informação? Como fazer tudo isso, pessoal? Eu acho divertido isso, porque desde a época do compliance a gente já lidava com isso. Às vezes a sensação que eu tenho, né, Cristiane, quando a gente organiza curso, MBA, etc., a sensação que eu tenho é que os alunos e as alunas chegam no primeiro dia de aula e aí eles vão, o professor vai chegar e vai dizer aquele lugar secreto onde estão os modelos para eles pegarem e aplicarem lá, porque na cabeça deles a gente só é egoísta e não está dizendo onde está. Então, a frustração, quando a gente começa a falar de avaliação de risco, de toda a complexidade que envolve o processo, as normativas dos setores, da área bancária, que é diferente da de saúde, que é diferente da de seguros, e assim por diante, a gente percebe uma frustração, porque dá a sensação que o pessoal diz, tá, mas é tão complexo assim, infelizmente é. Se fosse simples, todo mundo fazia, né? Mas, assim, receita tem, assim, a receita é simples, a gente precisa fazer uma avaliação de risco e a partir dela construir o sistema, qualquer que seja. Né? No caso específico de adequação, entre aspas, o pessoal diz adequação, implantação, sei lá qual é o nome que se quer dar,
a gente conhece já da área de compliance que, no fundo, o que a gente está fazendo? A gente está criando um sistema de gestão, é o termo da ISO. Eu sou do comitê da ISO já há um tempo, e se vocês pegarem ISOs de compliance ou de segurança da informação, não está escrito lá, essa é a lista de políticas que vocês têm que fazer, né? Política de privacidade, política de cookies, está aqui os modelos. Não está escrito assim. Está escrito bem diferente. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados não está escrito, esse é o rol de políticas que vocês têm que fazer. Está escrito, vocês têm que construir um programa de governança em privacidade, né? Todo mundo fala de sistema de gestão de compliance, outros falam de privacy compliance, mas na lei está escrito programa de governança em privacidade. A partir de uma avaliação de riscos, assim como se perguntar lá, o Márcio vem do setor do bancário, né? Se olhar as normas do ano passado, que foram todas aprovadas, se fala de abordagem baseada em risco. Quer dizer, toda vez que a gente vai desenvolver um sistema de gestão de compliance, no fundo, a gente tem que entender quais são os riscos e, a partir daí, criar medidas. As políticas são, então, conjuntos de procedimentos e controles internos que a gente vai adotar para fazer frente a um risco, né? Então, receita tem que seguir as melhores práticas. Mas algumas dicas eu poderia dar. Vocês estão vendo que eu estou ficando assim com um ar angelical à medida que vai passando a palestra, que eu tenho assim um nível de sabedoria tão intensa que me aproxima dos céus, né? Então eu vou ficando assim mais dourado, né? Tô brincando. Mas assim, o que eu daria de dicas assim para quem por acaso começou agora seria, tem algumas coisas que são objetivas que a gente tem que ter. Por exemplo, encarregado de dados, a gente precisa ter um encarregado ou uma encarregada de dados, né? A gente precisa ter, isso é um requisito objetivo da lei. De preferência, essa pessoa tem que ter não digo formação acadêmica na área, mas tem que ter experiência, tem que dominar o assunto para não acontecer como eu já vi em alguns casos, né? Eu estava brincando num outro evento que a gente participou, que teve um caso num cliente nosso que teve um incidente de dados que foi provocado pelo encarregado de dados. Então, me perguntaram o que a gente deveria fazer. Eu disse, olha, a resposta é assim, se ele fez de propósito, tem que sair. Se ele fez sem querer, ele tem que sair porque não tem a menor noção do que ele está fazendo. Então, assim, nos dois casos, ele não tem competência para estar no lugar onde está. Então, a gente precisa de alguém que, pelo menos, domine essa função. Depois tem uma dimensão multidisciplinar desse processo de adequação à lei, enfim, de criação de um sistema de gestão de compliance de dados, ou um programa de governança em privacidade, que envolve, por exemplo, as áreas de TI, jurídico, compliance. É um programa multidisciplinar, né? É um trabalho multidisciplinar. Então, vocês precisam se assegurar que o suporte de vocês de TI, seja interno ou terceirizado, tenha condições, que entenda de segurança de informação, porque a minha experiência, assim, tem me deixado um pouco chocado com a falta de preparação que alguns TIs têm para lidar com esse assunto, né? Eu achei, e eu tinha uma expectativa maior em relação a isso pela formação, etc., mas não é uma coisa tão óbvia. Houve vários casos em que o TI, ao final, disse, olha, eu não sei fazer isso. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa levar em conta. Acesso VPN, firewall, lidar com atualização de softwares, controle de acesso, tudo isso a gente precisa. E tem uma ISO a respeito, né? Tem ISO de segurança da informação que indica as melhores práticas. E, para terminar também, tem alguns requisitos objetivos de site, né? Se a gente usa cookies, tem que ter política, tem que ter autorização, tem um canal de comunicação e de interação com o titular de dados, que é um requisito objetivo da lei, similar ao canal de denúncias para um sistema de compliance. A gente precisa desse canal de interação. E, por fim, tem a parte toda de mapeamento de dados, avaliação de risco de terceiros, redação de políticas. Tem uma série de avaliações que a gente tem que fazer. Por exemplo, se eu uso base legal de legítimo interesse, tem um tipo de relatório que eu preciso ter internamente, eu preciso ter, enfim, procedimentos para lidar com incidentes de segurança, crises e assim por diante. Mas tudo isso é desenvolvido sempre a partir de uma avaliação de risco.
Mas eu tenho certeza que os colegas que querem complementar, então não vou transformar minha contribuição num monólogo, e aqui, Rafa, está quase chegando ao nível de santidade desse jeito. Sensacional. É que muitas vezes a ideia é que nem a receita se quer, é o bolo, na verdade. A receita demanda um trabalho mais complexo de sopesar os ingredientes. Excelente, boa. Né, é uma alquimia, é o bolo. Cadê o bolo? Já está saindo do forno? É exatamente nessa linha, e é pensar o risco, e para pensar o risco precisa pensar a operação. E demanda um certo esforço. Como é a sua operação? Olha para os seus processos. Como é que vocês estão organizados? Porque não dá para tirar matriz de risco no vento. E também não somos nós, os profissionais que estão ali prestando a consultoria, que vamos saber. O importante é que a gente tenha uma alimentação de informações em relação àqueles processos para poder desenhar esses riscos e verificar como é que eles vão ser tratados e como é que vai ser feito o plano de gerenciamento de crise. Que elas vão acontecer, isso a gente já sabe. A questão é organizar como é que elas vão ser tratadas. E muitas vezes o que a gente nota, né, professores, é que fica nesse... mas tem tanta coisa para fazer, mas você já olhou seu site? Já verificou os seus processos? Já organizou? Não. Então, é aquela questão na verdade, é uma defesa do cérebro, né? Procrastinação. Esse negócio é estudado pelo pessoal da psicologia, da neurociência. É procrastinação, porque no fim do dia quem está tomando... E é um processo concatenado de tomada de decisão. Né? Então, tem certas diretrizes, vetores que a gente vai estipular, como o professor Giovanni colocou agora. O bolo a gente ajuda a cozinhar, mas... E essa analogia ao bolo é muito bacana, né? Porque realmente não adianta você querer já comprar ele pronto, não adianta querer comprar um software, um software que vai gerenciar o meu consentimento, mas e daí? Às vezes você vai ter uma série de outras bases legais que vão ser também aplicáveis ao seu dia a dia, aos seus tratamentos de dados, e você está só focado ali, eu vou comprar um software que vai gerenciar isso, ou vai gerenciar direitos de titulares de forma... Não é bem assim, acho que é um processo longo, um processo de internalização e de autoconhecimento por parte da empresa, né? E eu gosto muito da linha que o professor Giovanni mencionou da questão do encarregado de dados inicialmente. Por quê? Porque ele vai já ajudar, tanto olhando internamente para a empresa, para ajudar nesse processo que ele vai ser permanente, longo, não vai ser estanque por um período específico. Então, ele já tem que estar lá para auxiliar. Ele vai auxiliar nesse contato com os titulares dos dados, porque você vai trocar a roda com o carro andando. Então, pode ser que nesse processo você já tenha que responder algum pedido de titular de dados. E, ao mesmo tempo, você vai ter também a possibilidade de ter que já prestar esclarecimentos e se relacionar com a ANPD. Então, eu acho que em termos práticos, como foi a pergunta, o encarregado é muito importante, mas também eu acho que é de fundamental importância a questão do assessment, a questão do mapeamento dos seus dados, dos seus fluxos de tratamento de dados, você definir o seu ciclo de vida do dado internamente, e essa é a essência do trabalho, porque a partir daí você consegue fazer tudo de uma forma mais clara, mais cristalina, transparente e objetiva. Então, a partir dali eu vou ter uma matriz, eu vou definir uma matriz de risco clara, que seja verdadeira, que seja coerente com a minha atividade, e que vai permitir o quê? Que eu canalize as forças naquilo que importa, que eu não fique batendo cabeça, às vezes é tanta coisa para você resolver que se eu não tiver um mapeamento com uma matriz de risco bem feita, eu não consigo, vou gastar energia à toa. Muito bom, em resumo, não tem bala de prata, não tem bolo, principalmente bolo queimado, né, doutora Cristiane? Precisamos tomar cuidado aí. Mas tem que fazer, né? Mas é bom. Pôr a mão na massa. Cozinhar é bom, tá? Até bolo queimado precisa ser feito. Excelente. Exatamente. Perfeito. A gente falou sobre muitos temas. Acho que seria interessante a gente focar um pouquinho na gestão de riscos, em especial gestão de riscos com terceiros, e a gente trazer um pouquinho para a nossa área da saúde, né? Quem que é o controlador, operador, como fazer a gestão de riscos. Giovanni, quer começar? Posso começar, sim.
Na área da saúde, eu acho que o principal desafio, digamos assim, que a gente tem é a interação entre os vários players, né? Eu acho que o nosso mercado aqui se acostumou com algumas práticas, né? Algumas até oriundas de uma reação, digamos assim, àquela situação ruim, enfim, que a gente verificou lá em 2015 da máfia das próteses, em função até de se proteger de eventuais fraudes. Foram criados vários procedimentos no mercado que acabam envolvendo a troca de informações entre os vários segmentos para fins de faturamento e para fins de marcação de cirurgias e outros procedimentos em geral. Não vou entrar no mérito, senão toda vez que a gente entra no específico, a gente fala de um setor, né? Aí vai falar da visão do hospital, a visão da indústria, ou a visão do plano de saúde, ou do setor de diagnósticos. Cada setor vai falar desse desafio de uma maneira diferente, pela minha experiência, mas o desafio permanece o mesmo. Então, eu acho que especialmente nesse contexto, fazer uma avaliação de risco é muito importante. A avaliação de risco é um requisito para qualquer construção de qualquer tipo de sistema de gestão de compliance, mas no caso específico da LGPD tem algumas peculiaridades, até fazendo um merchan aqui, tem aquele livro, aquele tratado de proteção de dados que saiu agora eu escrevi no livro, esqueci a editora. Mas, de qualquer forma, foi organizado pelo Danilo Doneda, o Ingo Sarlet, outros queridos amigos. O capítulo sobre compliance de dados foi eu que escrevi. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, está lá. Tem outros materiais a respeito, podem entrar também. Acho que no meu Instagram tem no link ali, eu botei um Linktree, tem um link, inclusive, para uns artigos que eu escrevi a respeito. Mas, de maneira resumida, a parte de avaliação de riscos aplicada à parte de proteção de dados envolve algumas características peculiares, como o Marcos falou, do mapeamento de dados, o inventário de dados, enfim. A gente precisa, a lei fala, inclusive, que a gente precisa mapear a totalidade dos dados, né? Então, é um trabalho bem herculano, porque a gente precisa mostrar, porque tem que ser uma avaliação auditável, né? A gente tem que mostrar que a gente fez isso, que a gente olhou todos os procedimentos. Parece fácil, e eu, antes de começar a fazer projetos nesse sentido, eu confesso que eu subestimei a complexidade. Hoje a gente está com mais ou menos uns quase 100 projetos ativos de assessoria nessa área, então estou com uma visão bem ampla assim, dos desafios, né? E realmente é bem complexo, porque a gente começa a se dar conta que tem os dados em e-mails, os dados em papéis, os dados que estavam arquivados não sei aonde, e a gente começa a ter que mapear tudo isso. Não é tão simples, não, mas a avaliação de risco aqui, mostrar que a gente enxergou o todo é muito importante. O Tony? Já estava aqui. Pois é, eu também eu vejo que assim, é fundamental uma avaliação de risco criteriosa, até porque a gente está falando de um setor que ele é complexo, ele é muito regulado, ele tem players que, às vezes, a troca de informação ela é vital, né, tanto para a operacionalização do negócio, mas também até para o desenvolvimento da ciência. Então, a gente precisa trocar dados até para pesquisas científicas, para várias outras, desenvolvimento de medicamentos e tal, mas então a gente precisa ter muito claro os riscos, muito claro quais são os limites dessa minha atividade, e para que eu possa também, como eu comentei na vez anterior, focar naquilo que importa nesse momento. Uma instituição, ela tem que ter clareza de onde ela pode caminhar, onde ela tem que gastar energia, para que ela possa evitar uma surpresa desagradável lá na frente, né? E essa complexidade do setor, tanto é que no início, com a LGPD, com o início da vigência, um trabalho bacana que a ANS fez foi de revisar o padrão TIS, né, que é o padrão que permite a troca de informações entre os prestadores e os operadores, e ela fez, então, a revisão para se adequar à lei. Ela identificou isso como um risco. Olha, aqui a gente troca muita informação que eu quero começar a disciplinar e vou gastar energia aqui nisso. Então, foi muito bacana. Eles lançaram agora no dia 31 de julho, tem um ano, as empresas têm um ano para poder se adequar. Já é um movimento que foi bacana, ou seja, fruto de uma avaliação criteriosa e definição dos riscos que isso pode advir. Eu acho que aí dentro da empresa também isso precisa ser feito, de uma forma muito criteriosa. Como eu vou fazer isso?
primeiro eu vou aprofundar o meu conhecimento dentro da minha empresa, eu vou verificar tudo, como a gente falou, a gente faz um mapeamento esmiuçado, e aí sim eu vejo, opa, esse aqui eu posso priorizar agora, esse não. Porque é curioso que às vezes vai acontecer o seguinte, uma mesma situação, a depender da atividade, da ação da empresa, ela pode entrar num grau de risco maior e outro que ela vai falar assim, não, aqui pode ser até a mesma situação, mas olha, eu consigo gerenciar melhor aqui porque a minha atuação é assim, é assado. E acho que assim, para concluir nessa questão da importância dessa análise de risco, é que o setor de saúde está mudando muito, né? A gente está saindo de um modelo de gestão de doença para um modelo de gestão de saúde, né? Então, os hospitais, os operadores, elas estão parando de ficar olhando só para o tratamento da doença em si. Eu quero muito mais gerir a sua saúde. E como é que eu vou fazer essa gestão? Com base nos dados. Né? A operadora quer acompanhar se o fulano está tomando o seu medicamento para o coração, para evitar que lá na frente ele venha ser internado, ele venha ter um ataque cardíaco. Tudo isso está transformando o mercado. E aí, como que a gente vai apurar os riscos de eu compartilhar mais dados com uma operadora que está me pedindo, uma operadora de gestão eficiente, a base com uma tecnologia intensiva. Isso tudo tem que estar muito claro para que eu não entre, enquanto controlador de dados, numa roubada, num problema mais sério lá na frente, né? Muito bom. Menores, né, professores? Porque naquela questão da priorização, tem que priorizar e tem que montar os planos de acordo. Mas, às vezes, a ideia vem com, talvez, essa percepção de que, não, mas avaliar risco é justamente isso, é que tem as etapas, e aí a gente acaba dissecando, né, essa anatomia do risco, digamos assim, que é, de fato, ir a fundo, identificar e fazer os níveis do risco, a avaliação desses níveis e verificar como é que isso vai ser tratado, o que vai ser tratado primeiro, com qual intensificação e não. E professor Marcos, excelente a colocação sobre o ponto de que agora o mercado está mudando, né? A questão é gerir a sua saúde para que você fique menos doente, só que para que a gente consiga acompanhar você neste processo, é necessário que você compartilhe muitas coisas com a gente. Isso é muito positivo, isso é ótimo, não é? Isso vai aumentar a expectativa de vida das pessoas, a consciência das pessoas em relação à saúde, mas vem junto, os impactos negativos vêm junto. Então, é que olhar o positivo sempre é mais fácil, né? Fica sempre na zona da acomodação e dos melhores resultados, mas, como também vocês comentaram, e o risco concretizado de não olhar para as consequências negativas disso, né? Perfeito. A gente está estabelecendo aqui um sistema de governança de proteção de dados, né? Queria voltar aqui para o Ottoni. Qual que é a importância do accountability, né, nesse sistema aqui? Bom, uma ótima pergunta, até porque ela vem nessa linha também, né, da gestão dos riscos e também na questão até da natureza da lei, né? Se a lei ela é principiológica e se ela joga para você a oportunidade e a responsabilidade de agir conforme os seus ditames, eu também tenho algumas responsabilidades sobre isso, que é agir em conformidade à lei e provar que eu estou agindo, né? Então, o legislador foi muito sábio ao dizer, olha, tudo bem, eu te dou, traduzindo assim de uma forma bem simplista, estou te dando a oportunidade de você gerir com base nos princípios da lei, você vai agir em conformidade com a lei. Mas eu quero ter, como eu não tenho como ficar te acompanhando, te monitorando, exercendo aquele comando e controle, quando eu te pedir, eu quero que você me comprove que está agindo em conformidade. Quando você fosse se relacionar comercialmente com alguém, você tem que estar em conformidade. E todos esses atos, essa governança é em atendimento ao princípio da accountability, que quer o quê? Garantir que você tenha todos os instrumentos, todas as ferramentas que demonstrem que você adequa, que você possui uma governança de dados eficiente, que você está atendendo aos direitos dos titulares que surgem, que você tem um roteiro e uma política em caso de vazamento de dados, você saiba agir em conformidade com as circunstâncias adversas que vão vir, porque como a professora Cristiane falou, vai acontecer, a gente só tem dúvida se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, qual a extensão, né, tudo. Então, o accountability é um dos pilares principais desse modelo de regulação, desse modelo de normas mais proativas, mais responsivas, né?
E aí é o pilar básico que caminha em conjunto com o compliance, que caminha em conjunto com a governança de dados eficiente. Então, eu diria que é um pilar fundamental e que muita gente ainda não percebeu a importância disso. Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar aqui, a hora que me pedirem, eu vou em 2, 3 dias, eu vou tentar fazer. E não consegue, não vai conseguir se entregar, não vai conseguir fazer nada e vai simplesmente demonstrar que você não está em conformidade. Exatamente. E eu acho, amarra muito com o professor Giovanni também falou, veio com muito a calhar, né? A lei trazer, e também o professor Marcos colocou, governança na lei, né? Governança de dados. Porque se a gente pensar nua e cruamente, accountability é um princípio de governança que a gente já conhece há muito tempo. Mas ele veio sem... E ainda, né, professor Marcos, é a prestação de contas. Mas o que é prestação de contas? É um termo até que a gente evita, né, usar na tradução em português, porque eu, particularmente, não acho que ela abrace o que, de fato, esse princípio quer dizer, que é esse peso e é entender que não vai conseguir fazer, que não é para deixar para a última hora, e as consequências, o que vai acontecer, essa consciência, esse entendimento do que vai acontecer se a gente não conseguir cumprir em tempo hábil. Qual de fato será o impacto? Então, eu vejo a accountability sendo trazido pela lei, dando a importância, agora, a relevância desse momento. Aliás, a lei que foi sancionada no estado de Washington, a gente está falando de tecnologias, né, sobre o uso de reconhecimento facial pelo poder público, o vetor da lei é accountability. Sim, você olha, o vetor dessa lei é accountability, para a gente perceber de fato a importância desse princípio e de absorver essa ideia, entender o que ele significa e pensar em governança de dados. É isso, é governança de dados, não tem como falar de governança de dados sem falar de accountability, ainda mais na área da saúde, né? Perfeito. A gente está se encaminhando agora para o final. Eu vou perguntar aqui para vocês, tem como a gente fazer um do's and don'ts do que pode ser compartilhado na área da saúde? Como estabelecer tudo isso? Quais são os desafios? O pessoal, eu noto assim pelas perguntas até dos associados, as associações que a gente participa, sempre busca uma resposta estanque, mas mesmo quem seja controlador e operador depende da interação, não é uma coisa assim, alguém é sempre controlador, outro é sempre operador, ele pode ser controlador numa interação e operador na outra. Então, não tem regra objetiva sobre o que pode ou não ser compartilhado, mas sim os requisitos para que isso aconteça. Se a gente for pensar numa regra geral, uma regra geral vai ter que ter consentimento, né? Mas isso também não é verdade, porque não é só quando tem consentimento, tem outras hipóteses também. Então, o que eu acho mais importante é entender, no caso concreto, por que razão eu preciso daqueles dados, né? O que a gente tem que entender é que passou a época de que eu, a princípio, posso fazer o que eu quiser com os dados. Não, eu preciso ter uma razão para usar. E, às vezes, não é só a razão, mas também a quantidade. Às vezes, a gente tem lá um formulário que tem muito mais informações do que as que a gente, de fato, precisa para aquela interação. Então, por exemplo, na área da saúde, muitas vezes o prontuário médico roda por vários players do mercado e eu não sei se precisaria rodar tanto. Mas tem o hábito, passa para esse, passa para aquele. Eu já vi casos que eu disse, meu Deus do céu, né? Eu já vi casos, uma vez um cliente chegou e disse, olha, o que eu faço com isso? O médico, o instrumentador e a empresa acharam que era uma boa ideia filmar a cirurgia para botar no Instagram para divulgar o produto. Eu disse, meu Senhor Jesus, eu não sei nem por onde começar. E ainda fez um tag no cara que estava deitado lá, assim, botou a cirurgia do Zé, entendeu? Eu não sei o que as pessoas... E orgulhosos mostrando a marca do produto, quem era o médico, explicando em detalhes como aconteceu. Olha, uma coisa é a gente falar, sei lá, gosto de tênis, né? Olha, essa raquete bate legal, mostrar um jogo, isso é uma coisa. Outra coisa é uma cirurgia. Não dá para fazer o mesmo tipo de divulgação, né? Então, eu já vi de tudo nesse mercado. Então,
a gente, claro, isso é um exemplo extremo, mas a gente precisa entender em cada contexto, né? O que eu vou fazer com aqueles dados pessoais? Pensem, uma imagem de uma cirurgia da pessoa X é dado pessoal. Muito pessoal, sensível e muito delicado e no nível de privacidade fora do comum, né? Então, outra coisa são dados que eu preciso para identificar, por exemplo, para quem eu tenho que levar um produto num hospital, que é uma coisa que faz parte da operação. Eu não faço uma cirurgia abstrata, eu faço uma cirurgia de uma pessoa específica que está num hospital específico, numa hora específica, com um médico específico para uma coisa específica. Aí, óbvio que eu preciso desses dados, senão a coisa não chega a tempo, especialmente se for emergencial, a pessoa pode ter morrer, né? Pode. Então, a gente precisa desses dados, a lei dá guarida para essas situações, então depende um pouco. Uma outra coisa, como eu falei em outro contexto, é eu pegar todos esses dados de profissionais da saúde que eu adquiri num outro contexto legítimo e querer utilizar para fazer propaganda, ou para vender produto, ou para... Já aí, de novo, é o mesmo dado que para uma outra coisa já não serve. Então, o importante é a gente se perguntar para que eu preciso desses dados. E me perguntar se eu tenho autorização para usar esses dados para essa finalidade, nesse contexto. A lei infelizmente, ela é contextual. Eu não vou entrar na parte teórica aqui, mas quando tem lá os princípios, fala de finalidade, proporcionalidade, é o que a gente já conhece no direito da discussão constitucional, do princípio da proporcionalidade, adequação. Então, é um raciocínio finalístico que a gente tem face a um contexto. Então, para dizer se dá ou não, eu preciso do contexto e da finalidade sempre. E aí eu preciso avaliar se está de acordo com os requisitos da lei. Então, assim, infelizmente, não tem uma maneira mais objetiva de responder essa pergunta. Eu precisaria do contexto para dar. Mas, de maneira geral, precisa ser feita essa reflexão a cada momento que a gente for utilizar dados. Por isso, do mapeamento de dados. Porque eu preciso mapear que dados eu tenho, as finalidades, para ver se eu posso utilizar aqueles dados para aquelas finalidades. Uma vez que eu já fiz isso, fica mais fácil eu tomar a decisão depois. Eu acho que é um don't da linha do que os professores já falaram, né? Don't tenha um encarregado de dados que não queira assumir essa posição ou não tenha capacitação para tal. Não é uma questão figurativa, né, para ser chamado com as siglas, né, de DPO, né, ou enfim, eu acho que esse é um don't bem importante. Eu acho que nessa linha também, e falando de compartilhamento, né, eu também penso da mesma forma, não dá para a gente saber assim, exatamente, pode compartilhar isso, não pode, né? A gente tem casos que no setor de saúde, a gente também tem um uso residual dos dados que é gerado, por exemplo, para finalidade de pesquisa clínica, de pesquisa científica também, né? Porque é muito importante. Eu faço uma tutela, um atendimento com base na tutela da saúde, eu tenho ali uma base legal. Só que depois, esse paciente, por exemplo, eu descubro ali uma enfermidade rara que precisa de uma pesquisa, preciso de um aprofundamento. Como é que faz, né? O setor de saúde precisa disso, até para o desenvolvimento da ciência, precisa para o desenvolvimento da humanidade nesse aspecto. A pandemia veio para mostrar isso. Então, aquilo que seria trivial, isso aqui, você, com base na tutela da saúde, os dados aqui são esses, você não pode coletar para mais nada. Mas e essas circunstâncias? Então, a gente tem um outro pormenor. Tem essa relação muito conflituosa, eu diria, entre a operadora e o prestador, no que diz respeito aos procedimentos que são realizados, né? Porque a gente precisa aprofundar, e aí a autoridade vai ter esse trabalho agora de aprofundar o conceito do que eu posso compartilhar entre prestador e operadora para fins de faturamento do serviço, né? Há casos que a gente já sabe bem de que a operadora pede tudo. Não, me manda tudo, eu quero o prontuário inteiro do paciente para confirmar aquela cirurgia de coluna que o sujeito fez. Mas vem cá, não basta o relatório do médico, às vezes, que vai declinar o que foi utilizado, quais materiais foram utilizados, não serviria, não era o suficiente, inclusive, para atender aquela norma que permite algum grau de troca de informação? Só que aí
vem a pergunta, não, mas e quando for um caso de auditoria? Eu estou desconfiado desse procedimento, eu quero ver o prontuário, quero ver os exames que justificaram isso. Mas aí, hoje, o Conselho Federal de Medicina e a própria ANS prevêem uma forma, que é a forma da auditoria, propriamente dita, onde o médico auditor vai até o hospital, olha, tem acesso ao prontuário e traz os seus resultados. Seria uma alternativa para poder melhorar um pouco e aclarar um pouco essa relação, né? Porque aí fica muito entre o do e o don't e outra coisa. O hospital lá na hora está precisando faturar. Então ele chega e fala assim, ó, se você não me mandar, eu vou glosar o procedimento. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Por outro lado, a gente sabe, e aí quando a gente fala daquela mudança da ciência, né, da gestão da saúde, quer dizer, a gente sabe que na prática vai haver uma necessidade, até para o desenvolvimento da medicina, de maior troca de informações. Sim, os operadores precisam também para fazer um acompanhamento da sua saúde, para começar a te auxiliar, né? Então, é difícil a gente falar um do e don't claramente, porque são várias circunstâncias. E para terminar, ainda para acalorar e apimentar ainda mais essa discussão, a gente ainda tem o quê? A RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. É uma proposta do governo de uniformizar todos os prontuários numa base única que possa ser acessível para todos os profissionais. Então, imagina a complexidade disso, de como fazer o lançamento, como vai ser a gestão, né, do que vai compartilhar, como vai ser alimentado. Então, aí tudo isso vai vir realmente de um assessment bem profundo, onde você vai avaliar para cada hipótese, cada circunstância, e aí eu vou poder perceber se vai ser um do ou se vai ser um don't. Muito bom. Vocês citaram a questão da tutela da saúde, né? E eu tenho visto muitas empresas utilizando essa base legal para justificar o tratamento. O que seria essa tutela da saúde e em quais contextos a gente pode aplicá-la? Posso falar, aproveitando, assim, é uma base que precisa, inclusive, de um maior aclaramento assim, por parte da NPD, mas que, pelo menos pela norma, é a base utilizada por profissionais de saúde para a atenção à saúde, e aí para uma atenção à saúde específica, né, naquele momento, naquela situação. Ela não vai se confundir, por exemplo, com aquela da tutela da emergência, da tutela em risco iminente de saúde, que é diferente. Aquela ali, o titular está numa outra circunstância, de risco, de gravidade. Mas a tutela da saúde, uma das premissas que eu gosto muito de falar é estritamente por profissionais de saúde. Então, a gente já tem empresa que fala assim, eu sou um aplicativo e eu tenho aqui eu vou compartilhar dados porque eu tenho a tutela da saúde. Mas temos profissionais cuja regulação da sua atividade tem o dever de confidencialidade? É profissional de saúde mesmo? Se não for, você já não consegue enquadrar na tutela da saúde, né? Então, é um problema já nesse ponto, porque aí é uma dificuldade até nessa questão de eu compartilhar dados de determinadas operadoras, por exemplo. Que, olha, quem vai receber lá não é um gestor, é um administrativo, alguém que não tem o dever de sigilo dentro da sua profissão. Então, eu não posso enquadrar como tutela da saúde. Ah, mas é um procedimento que decorre de um atendimento. Mas esse tratamento não pode se basear ali. Então, eu diria que essas circunstâncias onde eu vou conseguir enquadrar a tutela da saúde, ela precisa ser até aprimorada pela NPD, mas eu já diria que, como premissa, gosto muito de usar a referência que a Europa usa, de que tem que ser por profissionais de saúde, porque ele já tem dentro do seu conteúdo, da sua formação, da sua profissão, o dever de sigilo. Queria complementar. Desculpa, professor. Não, vai lá, Cristiano, sem problema. Eu estava só, na verdade, eu ia finalizar, tendo uma dúvida minha, professor Marcos. Professor, acha que essa melhor identificação para verificar se realmente nós estamos falando da tutela da saúde ou não, se é um outro profissional que dentro da sua profissão não tem esse dever de confidencialidade e se vai receber, não vai receber, mas não está na tutela da saúde, não, então como nós vamos fazer? Talvez aí você vê que falta um pouco de uma visão sistêmica dessa governança de dados, de sair um pouco dessa linearidade e entender que nós estamos falando de uma malha complexa de questões normativas, contratuais.
Faz Exato. sentido, professor? Faz, não, e até porque, assim, nessa evolução que a gente está caminhando, o conceito de gestão da saúde poderia envolver isso. Olha só, eu tenho um app aqui que eu quero dar continuidade a esse tratamento, né? Mas o conceito de tutela da saúde, como a lei deixa muito claro que tem que ser por profissionais de saúde, limita um pouco. Mas eu concordo que hoje a gente está ampliando um pouco mais o conceito. Saiu da gestão da doença, que aí sim, o sujeito vai no hospital, ele é atendido, ele fornece dados, são coletados dados, concluiu aquilo ali, ele saiu do hospital, acabou. Agora não. Eu tenho mais na cadeia, a cadeia está se ampliando, eu tenho marketplaces de saúde onde eu vou me correlacionar com a farmácia, que vai mandar um produto, um medicamento específico para aquela minha enfermidade, já está todo mundo junto. Agora, qual a base que eu vou justificar, que eu vou utilizar para essa troca intensa? Eu entendo que, pelo conceito de tutela da saúde, ela não seria nesse momento, mas que eu entendo que essa ampliação está acontecendo. E aí, por isso que eu vejo que a NPD tem esse papel importantíssimo de tentar disciplinar até melhor a abrangência dela. Só para complementar o que eu tenho visto, né, Davi, que a gente tem visto aí no mercado, é que as empresas têm tentado ampliar o uso dessa base legal pela expressão que tem ali prestadores de serviço da saúde, e aí o pessoal fica esperando, mas eu também presto serviço para a saúde, né? Então, só que é mais estrito, como afeta, né? Agora a gente tem a mudança que passou no Senado, que trata direito fundamental à proteção de dados, como agora a gente afeta um direito fundamental, pela lógica da nossa hermenêutica, né? Tudo que afeta direito fundamental a gente tem que interpretar restritivamente, não ampliando, né? Então, ali eu acho difícil utilizar. Eu vejo também que o pessoal confunde muito a base legal, aquela contrato, e está usando para tudo. Tudo é contrato. Teve uma disciplina de MBA que o pessoal queria o meu pescoço, porque eu disse, pessoal, mas não dá para usar contrato para tudo, vocês leram o que está escrito ali? Não é bem assim. Para começar a redação da base legal do artigo 7º, 11º, já não é igual. Então, assim, primeiro você precisa entender se é sensível ou se não é. E segundo, ok, até entendo que contrato de trabalho, mas a gente tem deveres, né, pela legislação trabalhista. Não sei se a gente pode ampliar, assim, contrato de trabalho, a fazer qualquer coisa com os dados funcionários, né? Então, assim, eu noto que o pessoal está tentando simplificar coisas que não são simplificáveis, né? Ou, às vezes, legítimo interesse, senhor, quando começar a ter discussão, já tivemos experiência na Europa, né? O pessoal ficou usando legítimo interesse para marketing, quando chegou no tribunal mesmo, eles disseram, não é. E aí começou a punir todo mundo. Então, assim, a gente tem que cuidar, né? Mas estou vendo que chegaram meus amigos aqui, a Fernanda Dourado, Adriano, Yuri, a Renata. Queria aproveitar, assim, totalmente fora, né, de qualquer procedimento padrão de evento. Eu já estou aqui me metendo e dizendo que eu estou com saudade de vocês há muito tempo. O pessoal tem me mandado o WhatsApp, o que aconteceu que não está aparecendo mais? Aconteceu a pandemia, eu estou em casa, trancado aqui, não tem como falar com ninguém. Mas queria mandar um abraço para vocês, estou com saudade de vocês. Olha, não percam o próximo painel fantástico sobre compliance na advocacia, hein? Pessoal, grande especialista, o Yuri, que é nosso membro aqui do Conselho Federal, Comitê de Compliance do Conselho Federal, um grande amigo. Renata, amiga de todos os tempos de compliance. Fernando, então, conheci aí num contexto maravilhoso do nosso primeiro curso lá na Alemanha, né, Fernanda? Foi muito legal. Falando em alemão, naturalmente, né, Fernanda? Só alemão. E o Adriano, querido amigo de décadas. Queria dar um abraço para vocês, dar as boas-vindas. Mas, assim, tudo isso que eu falei agora tem a ver naturalmente com o assunto bases legais, né? Tem uma conexão direta, né? Davi, desculpa, atrapalhei a tua condição. Que isso, Giovanni. Eu vou passar aqui, dado o adiantado da hora, para o Márcio. Pronto. Olá, Davi, mais uma vez obrigado. Eu estava no mudo aqui falando e não foi. O Giovanni falou, cadê eu tirar do mudo? Acontece, ao vivo é assim mesmo. A gente acaba falando e não indo. Mais uma vez, queria agradecer você, Davi,
por ter conduzido aí esse, eu diria, um bate-papo, porque foi super leve, eu escutando aqui vocês falando, discutindo, vem macro, traz para o cenário da saúde, então que é um tema realmente que o painel anterior já falava, né, sobre, só que na visão europeia, não era da saúde, assim, a gente vem para a área da saúde, e eu tenho certeza que isso vai ser um tema que vai ter várias discussões ainda por muito e muito tempo, né? Acho que são discussões positivas, de grandes profissionais. Agradecer ao Dr. Giovanni mais uma vez, primeiramente, ter idealizado tudo isso, né? Segundo, por estar aqui no painel também falando sobre a LGPD. Isso é fundamental ver o sucesso que tem ido, Giovanni. Você acredita, fez essa magnitude que é o evento, com mais de 900 inscritos. Tá? Então, parabéns aí por ter feito algo tão grande assim também. O Marcos, por ter aceito aí o nosso convite, está aqui participando com a gente. E a Cristiane Bedini também, mais uma vez, né, também conosco aqui. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo que foi aqui entre vocês. E o tempo voou, né? Já chegou 5 horas. E no sinal, o Giovanni queria falar assim, compliance tem que terminar na hora, né? Tem que terminar na hora, é isso aí. Morou na Alemanha, então sabe que lá é certinho na hora. Não pode nem passar nisso antes. Mas legal, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente e ter compartilhado. Também deixo aqui super aberto se quiserem ficar com a gente para assistir o próximo painel sobre compliance na... Opa, já estou fazendo fora do protocolo nas OABs, que vou oficialmente convidar. Fiquem aqui conosco, vocês são super convidados. Até porque estamos chegando já na reta final, são os últimos 2 painéis, né? Tem o próximo e mais um. Então a gente já está na nossa fase final aqui do nosso congresso. Obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade, uma excelente tarde também para vocês.